Olá pessoal, dessa vez estamos aqui de volta para conversar sobre cartografia, mas não só. Normalmente estamos aí nos perguntando para que serve um mapa e hoje em dia, para responder uma coisa dessa, já estamos com um telefone na mão, um celular na mão, já tentando abrir o Google, abrir sei lá o quê, e saber para onde vai, e saber de onde veio, e saber quantos quilômetros faltam, e coisas desse gênero. Mas, de qualquer maneira, a ideia da cartografia, a ideia de mapa, a discussão que existe em torno da cartografia é uma discussão imensa e secular. Dessa vez chamamos aqui um professor da Universidade de São Paulo, que é o Manuel Fernandes, que escreveu um texto chamado Linhas d'Água na Delimitação do Território. É com ele que a gente conversa aqui e é dele que a gente vai arrancar aí uma série de discussões do que é que fizeram com os mapas e como que os mapas ajudaram a construir a ideia, a forma, o tamanho, as relações que constituem a existência do Brasil de hoje em dia. Espero que vocês gostem e segue aí a nossa entrevista, o nosso delicioso bate-papo, pelo menos dessa vez a sua primeira parte. Espero que vocês gostem, um abraço, até já! Olá pessoal, aqui é Douglas Santos, vamos começar mais uma entrevista, mais um programa aqui do nosso canal de YouTube e que vocês também poderão acompanhar, como sempre, no canal de podcast do Conversas Radicais, que vai ter só o som. Então, essa gravação você pode ver na internet, no YouTube, e pode escutar no rádio do carro também, né? Quem sabe. Então, dessa vez nós temos aqui o Manuel Fernandes. Ele está lá no Brasil, nós estamos aqui ainda em Madrid, e vamos conversar em cima de um artigo que ele escreveu, cujo título é Linhas d'Água na Delimitação do Território. Um título um pouco solto, interessante, né? Que você fica pensando, mas o que será que esse indivíduo está querendo dizer sobre isso? Mas isso é uma conversa para daqui a pouco. Antes disso, eu queria agradecer o Manuel por ele ter topado, né, essa nossa conversa. Já faz alguns anos que a gente não se vê ao vivo e a cores, a gente só troca umas ideias por WhatsApp, essas coisas assim. E então queria agradecer muito a presença dele, esse tempo que ele vai dedicar a gente aqui para trocar ideias sobre o seu artigo. E queria, antes de mais nada, que o Manuel ele aqui se apresentasse para a gente, que ele falasse um pouco dele, um pouco de quem ele é ou como ele se vê, né, no final das contas, mas um pouquinho, não é um processo psicoterapêutico, mas aqui converse um pouco conosco, um pouco na direção de dizer àquele que está nos acompanhando, que vai ver esse programa, quem é o autor, que intenções, não é, que questões estão colocadas, e para compreender melhor, inclusive, a nossa conversa e o próprio artigo, né? Manuel, brigadíssimo por estar aqui com a gente. Você, amigo de muitos e muitos anos e de muitas aventuras, digamos assim. Queria que você aí assumisse a palavra e contasse um pouco, né, de quem é você, como é que você quer que as pessoas te vejam nessa entrevista. Vai lá. Bom, primeiro eu queria muito agradecer, Douglas, a oportunidade desse nosso encontro, depois de tanto tempo sem nos vermos, né? Dizer que é uma felicidade imensa poder participar dessas atividades que você tem realizado, que são de excelente nível, de excelente qualidade, e tem trazido um frescor muito grande para o debate que a gente faz no âmbito da geografia e das ciências humanas em geral, né? Eu sou cearense, né, de nascimento, já rodei em vários lugares do mundo como professor universitário, dei aulas na Paraíba, dei aulas no Ceará, atualmente trabalho na Universidade de São Paulo. Devo dizer que boa parte da minha formação intelectual ela não se deve à geografia stricto sensu ou à academia. Na realidade, ela tem muito a ver com a inserção nos movimentos sociais, né? Na comunidade em que eu morava, quando era criança, as comunidades eclesiais de base, depois o movimento estudantil, né?
depois o movimento estudantil no âmbito da própria geografia, e depois o movimento sindical. Então, assim, eu sempre tive uma vida paralela ao Lattes, né? Quer dizer, uma vida que nunca foi, digamos, muito acadêmica, no seu sentido, eu diria, restrito. E o encontro com o Douglas e com uma geografia que tinha um viés mais marxiano passa por uma longa tradição na história dos movimentos sociais e da própria esquerda no Brasil, né? De alguma maneira, eu e o Douglas fomos camaradas de organização sem sabermos disso, né? Porque vimos de uma tradição meio que prestista, o famoso CGB, o Coletivo Gregório Bezerra. Gregório Bezerra foi um revolucionário pernambucano, né? Que foi assassinado brutalmente nas ruas do Recife, e que teve um papel muito importante, eu diria, tanto no período que vai de 1940 até, na realidade, a instalação da ditadura no Brasil. Ele esteve vinculado a diversos movimentos sociais, inclusive do campo e na cidade, como é o caso das ligas camponesas. Ele teve um papel muito importante. Então, a gente vê um pouco dessa tradição de uma leitura do Marx, que, na realidade, é uma leitura que está muito menos, eu diria, urdida pela academia e muito mais por essa inserção nos movimentos sociais. Fora isso, eu gosto muito de poesia e de literatura. Esse é um outro, digamos assim, ponto de encontro na esquina da vida aí com o Douglas, né? Eu já tive, inclusive, na casa do Douglas, uma outra casa, não a que ele está agora, em Madrid, e fui visitá-lo quando eu morei um tempo em Portugal, para que nós conversássemos sobre coisas várias e pudéssemos, na realidade, digamos, matar um pouco as nossas saudades, e as saudades que tínhamos à época do Brasil. Na época, o Douglas pesquisava um tema muito interessante, que era exatamente como o terremoto de Lisboa ele teve um papel fundamental, que foi a transferência de capital, né, dessa relação Portugal-Brasil para a Inglaterra, né? Eu não sabia, e o Douglas me fez encontrar um documento muito interessante, que foi um documento que era exatamente uma exposição sobre o terremoto de Lisboa, né? E, evidentemente, aquele período pombalino, né? A famosa segunda derruba, né? Porque o que não caiu no terremoto, o Marquês de Pombal acabou derrubando para fazer a reforma que ele queria, né? Então, exatamente. Então, eu queria me apresentar como, sei lá, esse geógrafo formado na militância, que gosta de poesia e de literatura, e que teve no Douglas, no Rui Moreira, nessa geração de geógrafos, digamos assim, um certo luminar, né? Foram pessoas que me influenciaram muito e, portanto, além de amigos, são pessoas que têm um papel muito importante na minha formação também. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Ok, vamos então direto, né, ao tema. Como se diz aqui na Espanha, vamos direto ao grano, né? Vamos lá, vamos tocar esse barco. O que me chama a atenção, né, nesse seu artigo é essa tentativa, digamos, de estabelecer uma reflexão a partir de palavras, a partir de frases que têm como base a própria oralidade, mas a reflexão ela é feita em cima de uma cartografia do século XIX, que tem lá o seu papel, que a gente vai conversar depois. Muito bem. Na geografia, de uma maneira bastante geral, a cartografia, desde os anos 70, aproximadamente, ela acaba encontrando um nicho, digamos, um pouco incômodo. Ela tem um ninho incômodo no qual ela está colocada. De um lado, uma certa tentativa, né, dos engenheiros cartógrafos de dominar o discurso do ponto de vista da técnica. Essa é uma questão que vai para além, portanto, das necessidades, ou aquém, das necessidades do geógrafo, que precisa de um tema, porque, no final das contas, a gente só faz um mapa para falar de alguma coisa. Isto é o que a gente tenta defender. Mas fica este meio de campo e lá vai você, atrás de um mapa do século XIX, tentando fazer essa discussão.
Isso coloca, portanto, para mim a seguinte discussão que eu gostaria, se você puder, comentar um pouco. Lá estamos nós em pleno século XXI, que esse seu artigo acho que foi publicado ano passado, se não me engano, discutindo o mapa do século XIX, fazendo uma reflexão em cima desta relação entre geografia e cartografia, e, afinal de contas, o que é que te levou a essa, vamos dizer assim, a este confronto, né? Porque, mesmo que não esteja explícito no texto, isso que você fez é um confronto com o discurso mais ou menos dominante. Então, assim, como é que você... O que é que você... Qual foi o caminho que você percorreu, né? Eu acho que seria mais fácil perguntar assim. É muito interessante você fazer essa pergunta e levantar essas questões. Eu vou ter que retornar à minha tese de doutorado, um pouco para falar sobre isso. Espero não ir muito longe, né? Eu concluí a minha tese de doutorado em 2004 e a tese virou um livro em 2012 que é exatamente a reprodução da tese com algumas poucas inserções e supressões, que trata exatamente de alguns planos que foram feitos para o Império do Brasil, exatamente o século XIX. Eu acabei me tornando, digamos assim, um leitor do século XIX no campo da geografia, e trata exatamente de 5 planos de viação, né? Eram planos ou ferroviários, ou hidroviários, ou hidroferroviários, todos planos feitos por engenheiros, né? E esses planos, eles passaram a ser executados à época da guerra contra o Paraguai ou logo após a guerra contra o Paraguai, porque um dos grandes problemas do Império era exatamente ser muito centralizado no Rio de Janeiro, então detinha um vasto território, mas não conseguia ocupar esse território do ponto de vista da lógica de realização do próprio capital, no seu sentido mais amplo, né? Ou seja, não conseguia, digamos assim, ocupar suas fronteiras como gostaria. Então, na guerra contra o Paraguai, importante se diga, eu nunca falo guerra do Paraguai, mas guerra contra o Paraguai, o contingente do exército brasileiro era muito pequeno no começo. Ele só foi se tornar maior no final, né? Naquele genocídio, no massacre que os paraguaios e os guaranis acabaram sofrendo. Ao fazer a tese, eu me encontrei com alguns mapas que foram fundamentais para entender a montagem desse sistema de transportes e de circulação e de integração territorial. Eu encontrei esses mapas num fundo, no Arquivo Nacional, aqui no Brasil, que é um fundo que depois, inclusive, ganhou um prêmio importante, que é o Fundo Francisco Behring. Francisco Behring foi um personagem que depois participou, como representante do Brasil, da construção da Carta Milionésima, né? Tem até um orientando meu que fez um trabalho belíssimo, o mestrado sobre o próprio Francisco Behring, depois um trabalho muito interessante intitulado Cartografias Capitais, exatamente para discutir o papel da cartografia no próprio processo de constituição do capitalismo, né? Quero dizer também que a minha preocupação hoje tem sido fazer uma história da geografia na própria geografia histórica do capitalismo, porque a gente tem, às vezes, dissociado, feito uma geografia histórica que não tem nada a ver, muitas vezes, com a história da geografia. Bom, ao encontrar esses mapas, eu acabei dando de cara, topando, como se diz lá no Ceará, com um personagem chamado Duarte da Ponte Ribeiro, que era um diplomata, né? Foi o diplomata que conseguiu reunir um acervo muito interessante de cartas antigas, realizada por diversos cartógrafos do mundo, né? Ele fez esse acervo com todos os ardis que se possa imaginar. Algumas cartas ele comprou, outras ele herdou, outras ele roubou, certo? Mas o fato é que ele montou um acervo muito interessante, e esse acervo, inclusive, montado pelo Duarte da Ponte Ribeiro, é o acervo que dá começo, dá início, certo? A cartoteca do Itamaraty.
E, bom, tendo encontrado o Duarte da Ponte Ribeiro, ele fez parte da minha tese, praticamente no capítulo final. E depois eu descobri, no meio desse processo de pesquisa, que havia sido realizado um acordo entre Brasil e Portugal para troca de mapas. Esse acordo aconteceu em 1867. Foi um convênio chamado Convênio Luso Brasileiro, né, para a troca de mapas, em que o representante do Brasil foi o Duarte da Ponte Ribeiro e do lado português foi um engenheiro muito importante chamado Felipe Falck. O Felipe Falck foi o construtor, o realizador do primeiro mapa moderno do território de Portugal. E o Felipe Falck foi, inclusive, tutor, né, de um dos filhos da dinastia portuguesa e da Casa Real portuguesa. Então, era uma pessoa muito enfronhada nas coisas de poder, e ele foi digamos assim, o representante pelo lado português, né? Bom, então eu fui fazer essa pesquisa em Portugal como parte de um pós-doutorado que foi supervisionado por um hoje grande amigo e uma das pessoas mais eruditas que eu conheço e no campo da cartografia me ensinou muito, é o professor João Carlos Garcia, que é da Universidade do Porto. O Douglas conhece, já puderam inclusive dialogar diversas vezes. Ele é um especialista, digamos assim, na cartografia do Jaime Cortesão e na cartografia colonial portuguesa, tendo já organizado diversos acervos muito importantes, como, por exemplo, o acervo do Cid Carta, que é um acervo militar português, que contém, sei lá, mais de 5 mil mapas, dentre os quais cerca de 300 mapas são só mapas sobre o período colonial português, no caso, no Brasil, ou da América Portuguesa, certo? E eu encontrei esse mapa, que é um mapa de 1872, né? Eu já havia visto esse mapa no acervo do Arquivo Nacional, na coleção do Bering, e acabei encontrando o mesmo mapa, com outras marcações, na Biblioteca Nacional, em Lisboa, ou seja, na Biblioteca Nacional de Portugal. Certo? Além disso, eu encontrei mapas que dialogam com esse, que eram mapas que haviam sido feitos das fronteiras do Brasil com diversos outros países confinantes na América do Sul. Também resultado daquilo que é a construção, eu diria, de um mapa que é feito a partir de outros mapas. Certo? Não é um mapa feito a partir de trabalho de campo, mas feito a partir de outros mapas. E o que eu percebi e achei muito interessante foi exatamente como ali aparece, nesse mapa de 1872, um argumento que é o argumento que vai tentar justificar diplomaticamente que o território antes reclamado pelo Paraguai desde sempre houvera sido brasileiro. Certo? É para isso que serve o mapa de 1872. Coincidentemente ou não, 1872, né, marca a data de 2 anos pós-conflito contra a Guerra do Paraguai, da guerra contra o Paraguai. E marca também um momento que antecede a nomeação do Duarte da Ponte Ribeiro, certo? Com o título nobiliário de barão. Certo? Então, o personagem é um personagem muito importante, o Duarte da Ponte Ribeiro, e o mapa dele é a expressão, eu diria, de um trabalho realizado pelo Estado monárquico brasileiro, naquele período histórico do século XIX, aonde nós temos a tentativa de delinear muito claramente as fronteiras do Brasil, né? Tanto para fins militares, quanto para fins ideológicos, quanto para fins diplomáticos. Né? Então, digamos assim, é como se o mapa de 1872 ele representasse a síntese de diversas atividades do Estado, de diversas naturezas, né, acerca da ação do Estado sobre o território. Né? E aí eu já vou antecipar um pouco
para concluir, certo? É interessante que nesse período o Douglas também estava fazendo um estágio sênior e nós pudemos conversar sobre isso. Esse trabalho, na realidade, ele ficou muito tempo, eu diria, adormecendo, porque eu às vezes escrevo as coisas e elas vão para a minha gaveta de guardados, depois é que elas são retiradas do esquecimento. Começou como um texto menor, que foi apresentado numa atividade na Biblioteca Nacional Portuguesa, um evento organizado, certo, pelos geógrafos que trabalham com cartografia da Espanha e de Portugal. Era um encontro sobre cartografia ibérica. Depois disso, eu apresentei um evento que aconteceu em 2018 na Universidade Federal Fluminense, em Campos de Goytacazes, a convite do professor Marcelo Verne. E depois disso, então, ele ganhou, digamos assim, a sua tessitura final, né? Mas ele é resultado, portanto, desse pós-doc. E o título dele, Linhas d'Água, né, na realidade, um duplo. Tá? E tem a ver com um aprendizado que eu tive com o professor João Carlos Garcia. E que eu queria agora partilhar com vocês rapidamente, antes que nós passássemos adiante. O que é importante quando você vai identificar um mapa manuscrito, ou mesmo um mapa que tenha sido objeto de impressão? Você tem que identificar, às vezes, a origem do papel. Tá? E a origem do papel tem a ver com, muitas vezes, o lugar, a grelha, aonde o papel foi feito. Então, assim, havia fabricantes de papel que só fabricavam para um determinado tipo de rei, para um determinado tipo de estado absolutista. Eles não fabricavam papel para outras casas reais, só para aquela casa real. E, além disso, nós temos as marcas d'água, os selos que eram utilizados e tudo mais. Então, a primeira coisa que se deve fazer quando você tem um mapa desse às mãos é você olhar contra a luz, para ver essas marcas que são invisíveis a olho nu. Mas contra a luz, essas marcas d'água, elas se revelam. Tanto as da grelha, quanto outras marcas d'água que são ou de cartógrafos, ou de casas reais, ou, na realidade, de determinados feitores de papel. Certo? É quase como se você tivesse uma espécie de ex-libris, né? Porque é importante também perseguir o processo de circulação do mapa. Vejam que eu falei que o mesmo mapa foi encontrado na Biblioteca Nacional de Portugal e também já tinha sido encontrado no Arquivo Nacional. E tinham notações diferentes nos dois mapas. Isso também é muito importante, quer dizer, por onde o mapa circulou. Então, linhas d'água por isso, porque eu falo das linhas d'água no território, certo? Os rios, as sangas, certo? A sua conformação hidrográfica, mas isso tem também um diálogo com as marcas d'água que o próprio papel nos informa, para que nós possamos, muitas vezes, situar o mapa no conjunto, eu diria, de um processo de construção cartográfica que é muito mais amplo. Né? Então, só para terminar, mais uma vez aqui citando o João Carlos Garcia, ele diz que todo mapa tem família, certo? Ou seja, de alguma maneira ele dialoga com outros mapas. Tá certo? Então, o caminho, o percurso foi esse, viu, Douglas? Eu não sei se eu consegui ser didático ao explicitar, mas tem a ver com esses encontros, né? Com você, com o João Carlos Garcia, com o Duarte da Ponte, né? Com o Bering, com o Rildo Duarte, que foi quem escreveu esse trabalho sobre o Bering. É isso. Muito bem, muito bom. Aliás, é interessante, né? Porque essa história de como olhar o mapa, de como olhar esses mapas, né? E tentar identificar quase que a sua árvore genealógica, né? Os seus fundamentos políticos e, bom, que elites constroem cada tipo de discurso e tal.
Isso não está explícito no artigo, mas ajuda muito a ler o artigo, né? É uma informação super interessante. Muito bem. Ok, Manuel Fernandes, é o seguinte, vamos um pouco mais, vamos seguir em frente. Acho que lá pelas tantas do teu texto, vou pegar só um pedacinho dele, né, que me chamou a atenção, porque, e vou contar por quê primeiro, depois eu conto, primeiro eu vou contar por que ele me chamou a atenção, depois eu conto o que é. Certa vez eu estava em Londres e fui a Greenwich, ao observatório. E cheguei até a comentar isso, acho que na minha tese de doutorado, alguma coisa sobre isso. E eu estava lá passeando e tal, olhando, procurando mapas, mas encontrei só relógios, muitos relógios, muita coisa desse tipo, o que me surpreendeu e me fez, bom, outras tantas reflexões. Mas o essencial é que eu estou olhando para uma placa e lá está escrito naquela placa que ali era o centro do espaço e do tempo do mundo. Uma coisa interessantíssima. Muito bem. Lá pelas tantas, Manuel Fernandes está falando justamente dessa questão, a questão de qual é o meridiano de origem. E no final, como é que se faz para calcular? E aí, esse meridiano zero, nesses mapas, está, num primeiro momento, na cidade do Rio de Janeiro, e tem como sistema de referência Paris, e é justamente nesse período que há um congresso, em Washington, se não me engano, que vai definir, então, Greenwich como a linha zero, como o ponto zero. E, nesse sentido, há uma disputa política sobre quem é o centro do mundo, essa que é a questão, não é? E aí eu queria, já que o Manuel Fernandes levantou essa questão com relação ao Brasil, com relação aos mapas, queria que ele, se ele puder, né, fazer algum tipo de comentário sobre essa parte do texto dele. Faço com o maior prazer, porque acho que essa sua questão ela é fundamental para tratar de algumas coisas. A primeira delas, que é importante que as pessoas tomem conhecimento, é que antes de ser instituído pelo imperialismo britânico, Greenwich, como sendo o centro do tempo e do espaço mundial, né? Como é que se pensava os meridianos zero? Os meridianos zero eram sempre as capitais dos respectivos países. Então, como o município neutro, ou a corte, era a cidade do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era, para pensar todo o processo de cartografação do território do Brasil, o meridiano zero. Então, você veja que você tinha, na realidade, uma série de centralidades que tinham um caráter que era o caráter dos territórios ou coloniais ou estatais nacionais, ou monárquicos, como se queira, né? E nós vivemos exatamente aí, a partir do último quartel do século XIX, né, aquilo que o Hobsbawm, certo, vai denominar, né, de era do capital, certo? E o que nós vamos ter na realidade é a uniformização do tempo, a uniformização do tempo, a uniformização das medidas e a existência de um centro que, no caso, é, como diria o próprio Fernand Braudel, o centro do mundo nesse momento é Londres, certo? E nós temos, evidentemente, uma lógica que é uma lógica imperialista que se vai conformando, aonde você tem o surgimento de diversas sociedades geográficas que estão a serviço dessa lógica imperialista e que a geografia nunca estudou, tentando exatamente ver essa barbárie capitalista que foi se estabelecendo. 1884, que é uma conferência famosa, que é a Conferência de Berlim, que foi responsável pela partilha da África, utilizou de mapas que foram feitos em boa dose por essas sociedades geográficas, e um evento que foi convocado por ninguém menos que Leopoldo, da Bélgica, né, que era detentor de um território conhecido como Congo Belga, à época, e foi chamada essa conferência exatamente para a divisão, digamos assim, a
a África ser dividida como se fosse uma espécie de botim por esses imperialistas, né? Tem até um trabalho do professor João Carlos Garcia, em que eles dizem que os cartógrafos portugueses tinham feito, na realidade, a cartografação da África como se fosse uma espécie de macaco que mete as mãos numa lata de tinta e depois em cima do mapa da África para dizer quais são os lugares que pertencem, as colônias que pertencem a Portugal, uma espécie de macaco trapalhão, né? Mas o fato é que, a partir de 1875, né, a Rosa Luxemburgo já levanta muito claramente isso, nós temos uma imensa crise do capital. Essa crise do capital ela vai ser solucionada, né, com alguns processos, como o famoso Holocausto Colonial, de que fala Mike Davis, né, num livro em que ele trata da questão das secas que aconteceram em vários lugares do mundo, no mesmo período, ou seja, no final do século XIX, né, aconteceu no Nordeste brasileiro, na China, na Índia, no Egito, né, quando você forma um mercado mundial de alimentos. E você, portanto, conforma a fome em nível mundial. Então, é muito boa a pergunta do Douglas, porque, no fundo, o estabelecimento do meridiano é apenas a ponta do iceberg. Tá? O meridiano ele estabelece, de certa maneira, um tempo que é um tempo único para o capital. Né? É um tempo de realização do processo de acumulação. Essa uniformização do tempo e do espaço ela vai ser central para nós entendermos, né, aquilo que Marx já nos propusera, que é a realização de um tempo médio socialmente necessário a partir do estabelecimento de um equivalente geral de valor que é medido pelo tempo. O tempo médio socialmente necessário de trabalho. Então, o meridiano de Greenwich, digamos assim, é a azeitona, né, desse bolo. Daí, isso nos leva de volta ao debate sobre a cartografia. Né? Não sei se... Desculpe se eu divaguei muito. Não, acho que é isso mesmo, o Manuel. Porque, assim, Olá, pessoal, gostaram? Bom, tá aí, né? Essa primeira parte da nossa conversa com o Manuel Fernandes. Na quarta-feira a gente volta e vamos aí discutir um pouquinho mais sobre o significado dos mapas, sobre o papel de tudo isso até no processo de colonização africano, as discussões que envolveram aí o Congresso de Berlim. Bom, retiramos e fomos revolvendo aí temas atrás de temas, uma preciosidade. Quarta-feira estaremos de volta. Não percam.